Olá pessoal, tudo bom? Chegou a hora de nós aprendermos a como estar gravando o nosso cadastro no banco de dados. Já vimos aqui nosso formulário, já aprendemos como criar um código de forma automática, preencher um combo box, preencher um list box, e como fazer aqui com que os nossos campos iniciem desabilitados. Agora nós vamos aprender a como pegar a informação que nós digitarmos aqui nas nossas caixas e gravar elas no nosso banco de dados. Vamos lá para o nosso código? Vou abrir aqui para a gente o nosso VBA e eu quero aprender então a salvar uma informação no banco de dados. Logo, a gente vai precisar vir aqui no nosso botão novo. Vamos dar um duplo clique sobre ele. Nós já criamos aqui o botão novo para ele fazer algumas funções, né? A gente disse que ao clicar em novo, ele vai executar um código que a gente criou e chamou ele de criar código. Eu não sei se vocês lembram da aula anterior, mas nós pegamos o comando de criar um código automaticamente, separamos ele numa linha de programação e configuramos aqui para que ele chame essa linha. Também fizemos aqui com a opção de habilitar campos. Então, quando eu clico em novo, ele vai rodar a linha de código que está nesse comando aqui. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver aqui, ó, que o comando criar código vai ter aqui aquele código que nós fizemos para poder estar gerando um código de forma automática. Bom, agora a gente tem que aprender a pegar a informação que a gente digitar. Vou dar um play aqui só para vocês verem. Na hora que eu clico em novo, então, ele vai habilitar os campos, criar o código aqui para mim, e eu vou ter que digitar as informações e clicar no botão para gravar. Para isso, perceba que o botão novo ainda está com o nome de novo. Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder gravar. Eu vou alterar o nome desse botão. O nome dele vai se transformar gravar, na hora que eu clicar em novo. O que está aqui, o botão novo, vai virar botão gravar. E aí sim, na hora que eu clicar na opção gravar, ele vai pegar as informações que estão aqui e vai salvar lá dentro do nosso banco de dados. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Botão novo. Então, eu tenho aqui duas coisas que eu quero que o sistema faça. Eu quero que quando o botão tiver nome de novo, o sistema habilite os meus campos e gere o código. E quando o nome dele for gravar, aí eu já vou querer que ele pegue as informações que estão aqui e grave no banco. Para isso, perceba que nós temos duas situações. Uma quando tem um nome e outra quando tem outro nome. Para que a gente possa configurar para que, se tiver com um nome faça uma coisa e outro nome faça uma outra coisa, nós temos um comando chamado if. Esse comando if seria como se fosse o nosso comando C. Se isso, faça isso. Se aquilo, faça aquilo outro. Então, eu vou iniciar o nosso comando digitando if. Então, if o que? Se o que? Se o nome do meu botão for novo, então eu vou botar sim btn, que é o nome do botão, ó, btn underline novo ponto caption. Caption é a propriedade nome dele. Então, se o nome que está escrito no meu botão, se o nome que está escrito no meu botão for igual a novo, faça, dentro. Então, se o nome que tiver lá for novo, ele vai fazer isso aqui, ó, vai habilitar, ou melhor dizendo, vai criar o código, depois vai habilitar os campos. Agora, eu vou botar o senão. Senão vai ser else. Então, senão, e vou fechar o nosso comando aqui, ó, com end if. Então, o que vai acontecer?
Se o meu botão, o nome dele for novo, o sistema vai vir e vai habilitar os campos. E aí eu vou precisar que o nome do botão passe a ser salvar, né? Então ele vai criar o código, habilitar, e a propriedade caption dele vai ser salvar. Então o botão que era novo vai passar a ser salvar. Vamos ver se está funcionando. Vamos dar um play aqui. Já executou. Vou clicar em novo. Ele vai ter que gerar o código para mim. E esse botão novo vai trocar o nome para salvar. Então vamos clicar aqui. Prontinho, ó. Gerou o código, habilitou os campos e o botão virou salvar. Agora eu vou clicar de novo e perceba que ele não vai fazer nada. Tô vendo? Estou clicando e ele não está fazendo nada. Por quê? Porque o comando só está quando o nome dele for novo. E agora ele está vendo que é salvar. Vou cancelar aqui para mostrar para vocês. Então, novo, ele faz isso aqui. Else, ou seja, se não for novo a propriedade caption, ele vai fazer o quê? Por enquanto, nada. Então, aqui dentro que eu vou colocar o meu comando de gravar. E lá no final, depois que ele gravar, eu vou ter que dizer que o nome vai voltar a ser novo. Vou vir aqui e aí o nome volta a ser novo. Vamos ver isso acontecendo, que agora ele já vai voltar o nome para novo. Beleza, novo, nome virou salvar. Cliquei em salvar, o nome virou para novo. Aí clique em novo. Então, por enquanto, está funcionando. Vamos agora efetivamente partir para o comando de salvar os nossos dados lá no nosso banco de dados. Então, eu vou precisar fazer o quê para poder salvar dentro do nosso banco de dados? Eu vou ter que usar uma estrutura que a gente já viu, que é a estrutura de um loop, porque ele vai ter que fazer o quê? O meu comando ele vai ter que percorrer toda a minha planilha até encontrar uma célula vazia. E aí sim, na hora que ele encontrar uma célula vazia, ele vai lá e grava as informações naquela célula. Então, vamos para o nosso código. Lembrando que eu tenho que criar uma variável para que eu vá incrementando ela para ser a linha 1, linha 2, linha 3. Então, eu vou chamar a nossa variável de linha e já vou definir que o número dela vai ser 1. Depois eu vou iniciar o nosso loop. Então, nós temos utilizado o comando do while, que é faça enquanto. Do while, enquanto que? Enquanto a minha planilha, enquanto a minha sheets, minha planilha, aí vou colocar aqui o nome da minha planilha, que é banco cadastro, ponto, onde da planilha? Na célula, aí sim, linha, linha 1, que aí no caso eu vou chamar minha variável, que vai ser incrementada, na coluna 1 for diferente de vazio. Então ele vai percorrer enquanto a minha linha for diferente de vazio. E já vou fechar aqui o meu loop. E lembrando sempre de fazer a incrementação. Linha vai ser igual a linha mais 1. É extremamente importante a gente fazer essa incrementação, de alimentar a nossa variável linha com mais um número. Porque, não sei se vocês lembram, se a gente não fizer isso aqui, o sistema vai entrar no looping eterno. Porque ele vai estar sempre na linha 1 e ela logo ela nunca vai encontrar uma linha vazia. Agora sim, fizemos aqui a nossa incrementação, já começamos aqui o nosso loop. E vamos pegar agora e salvar as nossas informações lá no nosso banco de dados. Então, ele vai percorrer toda a planilha, e aí ele vai fazer o quê? Se a célula for vazia, eu vou lá e salvo as informações dentro da minha célula. Então, a gente vai usar o nosso comando if aqui dentro do nosso comando de repetição. Então, eu vou dizer aqui, if
if o quê? Né? Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Ó. Eu vou colocar aqui if, né? Se o quê? Se a célula que ele está vendo, né? Se a minha sheet, né? A minha planilha, banco de dados, na célula linha, né? Da coluna, vai começar pela linha 1, coluna 1, for igual a vazio, faça. Né? Faça o quê? Aí eu vou querer que ele escreva as informações que está no meu cadastro, né, nas minhas caixinhas de digitação, lá no meu banco de dados. Então, eu vou falar, ó, se for vazio, ele vai fazer o quê? Ele vai vir, ó, vai preencher naquela linha o valor que está digitado nas caixas de texto. Então, ó, linha na coluna 1, né, vai ser igual o código. Então, coluna 1 vai ser txt code. Eu estou falando o quê? É que ele percorrendo aqui a minha planilha, ó, ele vai vir aqui. É vazio? Não. Vai pular para a próxima. É vazio? Não. Vai pular para a próxima. É vazio? É. Aí aqui, ó, na primeira coluna, na linha, primeira coluna, ele vai botar, ó, o código. E a gente chamou o campo código, se a gente olhar aqui, ó, o campo de código é txt code. Então, ele vai preencher aqui o código. Agora eu tenho que fazer para as próximas. Ó. Então, vamos copiar aqui, código. Então, ó, a primeira vai ser o código. Aí a segunda coluna, vamos alterar aqui a coluna, já vai ser o txt nome. Terceira coluna vai ser o box sexo. Quarta coluna vai ser o txt nasce. Então, ó, 4 colunas, vamos escrever 4 comandos. Ah, faltou o telefone. Ó. Vamos colocar ali o telefone agora. Ó. Vou falar que a próxima vai ser coluna 5, vai ser o txt tel. Então, olha o que ele está fazendo. Ele está olhando lá a minha planilha, olhando as células, percorrendo elas. Enquanto ele está percorrendo, ele está olhando se aquela célula é vazia. Se a célula for vazia, ele vai pegar e vai preencher as informações para mim. A gente só vai ter uma questão aqui agora. O nosso loop, ele está fazendo enquanto for diferente de vazio. Na hora que ele encontrar uma célula vazia, ele vai fazer o quê? Ele vai parar. Então, ele não entraria nesse if. O que eu vou fazer para corrigir isso? Eu vou falar aqui, ó, que eu não quero que ele olhe aquela linha vazia. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ó, essa linha é vazia? Não. Então, o meu if vai retornar que não vai atender ele. Vai olhar, essa é vazia? Não. Aí ele entra no loop. Essa é vazia? É. Aí ele não vai entrar no loop. Então, eu vou ter que pedir que na hora que ele estiver nessa célula, no nosso exemplo, a célula 2, ele verifique se a célula 3 está vazia. Que se a célula seguinte estiver vazia, aí ele vai e preenche na célula seguinte. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, só acrescentar o mais 1. Então, ele vai ver, ó, ele vai estar lá na célula 2, aí aqui ele vai olhar. A célula 3, que é a linha mais 1, é igual a vazia? É. Aí ele vai fazer o quê? Vai preencher essas informações. Só que eu quero que ele preencha na próxima célula. Então, eu vou botar aqui, ó, somar o mais 1 aqui dentro também. E vou ter agora só aqui
fechar o meu if. A gente abriu um if aqui, ó, e esse if ele precisa ser encerrado. Então vou vir aqui, ó, end if. E perceba que esse if ele é um pouquinho diferente do que a gente criou aqui, ó, que tem um if, tem um else e só depois tem um end if. Esse que eu abri dentro do loop é um if simples, porque ele só tem um if e um end if. Eu não preciso fazer outra coisa a não ser preencher as informações no banco de dados. E para terminar o nosso código, vamos ver só mais uma observação aqui. O que o sistema está fazendo? Olha, ele está olhando se a célula é vazia. Se a célula não for vazia, ele vai verificar se a próxima é. Se a próxima for vazia, ele vai preencher. Só que aí o que vai acontecer? Na hora que ele rodar o loop e ele for para a próxima não vai ser mais vazia. Então ele vai entrar de novo preenchendo e ele vai preencher infinitamente. Porque ele está fazendo o quê? Eu vou mostrar na minha planilha. Ele vai chegar aqui, ó, na 1, vai falar, essa linha é vazia? Não. Então ele vai rodar o loop. Vai fazer o if. A próxima é vazia? Não, não é vazia. Então ele não vai preencher nada. E vai pular o loop. Aí ele vai ver, essa aqui é vazia? Não. Aí vai entrar no if. A próxima vazia? É. Aí ele vai ir e vai preencher. Aí o loop vai pular para cá. Aí vai falar, essa daqui é vazia? Não, porque ele acabou de preencher ela. A próxima é vazia? É. Aí ele vai preencher de novo. E vai entrar nesse looping eterno de preenchimento. Como que eu corrijo isso, para que ele não entre nesse looping eterno de preenchimento? Basta eu vir aqui, ó, porque aqui ele já está incrementando com 1. Só que eu posso dizer que na hora que ele fizer um preenchimento, ele vai lá e dá uma incrementada de novo. Vou botar, ó, posso botar aqui mais 2 até. Porque aí vai acontecer o quê? Na hora que ele preencher, a linha, vamos botar que a linha era 2. A linha vai passar a ser 4. E aqui ele vai alimentar a linha de novo para 5. E com certeza essa linha vai estar vazia. Vamos ver lá no aqui como seria. Então ele vai fazer assim, ó, linha 1. É diferente de vazio? É. Então ele vai rodar o if. A próxima está preenchida? No caso, a próxima está vazia? Não. Então ele vai pular o if e vai rodar o loop de novo. Vai olhar essa daqui. Essa célula está preenchida? Tá. A próxima está vazia? Tá. Aí ele vai entrar no if e vai preencher essa daqui. Aí o if vai falar que linha aqui era 3. O if vai falar que a linha vai virar 3 mais 2, 5. E o loop vai jogar mais um número, 6. Aí quando ele chegar aqui, vai estar preenchida. Só que ele vai falar se o próximo. Aí vai vir aqui e vai ser uma linha que está vazia. E o loop vai sair. Então, a gente vai ver aqui, na hora que ele olhar o loop aqui, na hora que aqui incrementar mais 2 e depois jogar mais 1, esse loop vai entrar numa célula vazia. Então ele falou, ó, a célula é diferente de vazia? Não, ela é igual a vazia. Então ele não vai fazer mais esse loop, vai sair do loop, vai alterar aqui o nome e vai terminar de rodar o nosso comando. Essa, meus amigos, é uma das formas de fazer. Tem outras formas de fazer ele parar, ou de fazer salvar essas informações no banco? É claro que tem. Eu estou fazendo uma aqui que eu acho mais prática. Mas se você de repente tem uma outra forma de fazer, se ela salvar no banco de dados, está certo também. Vamos ver esse comando funcionando? Só vou salvar ele aqui. Vou executar agora, ó. Então, ó, iniciou, vou clicar em novo para ele gerar o código e habilitar os campos. E alterar o nome para salvar. Perfeito. Ó. Vou digitar aqui um nome. Vou botar aqui, ó, Maria José. Sexo, feminino. Data de nascimento, 5/10/2000. Telefone, vou botar aqui, ó, 21
999 23 999 233. Esse é o telefone dela. E agora, ó, a gente vai clicar para ele pegar essas informações e salvar aqui no nosso banco. Vou vir, salvar, prontinho, ó, salvou. Maria José. Então, ó, perceba que o nosso comando está funcionando, ó. Já salvou as informações. Mas veja que ele não fez algumas coisas. Ele não apagou os dados, pode ver que os dados permanecem aqui. E o nosso list box, olha só, ele não atualizou com as informações da Maria José. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou falar para ele apagar os dados que tem aqui e para ele atualizar minha list box? Vamos lá para o nosso comando. Vou fechar aqui, ó, voltamos aqui no comando, vou clicar em novo. Eu preciso que depois que ele salve, ele atualize minha list box. E aí você lembra a última aula que eu falei sobre programação orientada a objeto? E eu falei que a gente podia criar comandos para que aquele comando fosse chamado sempre que a gente quisesse executar. E nós criamos um comando chamado preencher list box. Nesse caso, ao invés de eu digitar ele todo aqui de novo, basta eu chamar ele. Ó. Se a gente descer aqui, ó, eu tenho o comando, ó, preencher list. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar ele para atualizar minha list. Eu vou vir aqui, então, ó, cal, para chamar ele, preencher list. Isso aqui já vai fazer ele atualizar minha lista. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um comando para que os meus campos sejam apagados depois de salvar no banco de dados. Eu quero que isso aqui limpe tudo. Então, ó, eu vou vir aqui, voltar no nosso código. Depois que ele preencher a lista, ele vai fazer o quê? Ele vai apagar os campos. E eu vou ter que criar um comando para ele poder fazer isso. Então, ó, o comando vai ser o quê? Vai ser falar que meu txt code vai ser igual a vazio, meu txt nome vai ser igual a vazio, meu box sexo vai ser igual a vazio, meu txt nice vai ser igual a vazio e o meu txt_tel vai ser igual a vazio. Isso aqui já vai fazer ele apagar todos os campos. Só que aí a gente vai fazer aquela ideia de orientação ao objeto. Ao invés de eu digitar esse comando todo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar ele num campo, criando um comando só para fazer isso aqui. E o nome do meu comando vai ser limpar campos. Então, vou vir aqui embaixo, ó, vou criar um private aqui. Então, vou botar aqui, ó, private sub limpar campos. E vou colocar aqui dentro, ó, aquele comando. Para quê? Para que quando eu precisar executar ele, ao invés de eu digitar tudo isso aqui, eu só digito o comando para chamar esse carinha aqui, ó. Então, lá dentro eu vou só chamar esse limpar campos, ó. Voltando aqui, ó, cal preencher list. Então, vou chamar agora cal limpar campos. Então, ele já está preenchendo a lista, limpando campos, e eu vou pedir para ele desabilitar também. Cal desabilitar, para ele não deixar eu preencher de novo meus campos. Vamos ver ele executando agora, ó. Vou salvar, lembrando sempre de salvar, porque se acontecer de você errar algum código e isso entrar num looping eterno, vai ser muito difícil você encerrar ele. Então, provavelmente o Excel vai precisar ser encerrado de forma forçada e você vai perder
todas aquelas linhas que você digitou. Então é sempre interessante salvar antes de rodar. Então, ó, vamos fazer um novo cadastro, ó, clicar em novo, gerou o código, alterou o nome para salvar. Vou botar o nome aqui, ó, Pedro Manuel, sexo masculino, data de nascimento 4/8/2010, telefone 21 988763455, né? Telefone fictício. Vamos ver agora, ele vai ter que salvar no banco, preencher meu list box e limpar os meus campos e alterar o nome para novo. Então vamos vir aqui, ó, salvar. Prontinho, ó, atualizou meu list box, já botou o Pedro Manuel, limpou os meus campos e salvou o meu cadastro no banco de dados. Então, ó, nosso comando está funcionando direitinho. Vamos voltar aqui para a nossa programação, vir aqui no botão de novo. Então, ó, esse é o comando para a gente poder fazer, né, ou seja, salvar as nossas informações lá no nosso banco de dados. Beleza, pessoal? Esse é o comando que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Nas próximas aulas, nós vamos estar vendo outros comandos e vamos estar também melhorando um pouquinho esses comandos que a gente já criou. Então, bons comandos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.